Então, ó, boa tarde, pessoal. Tudo certo com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, que vocês estejam em casa, se cuidando, cuidando da família e tudo mais. A gente vai começar agora a nossa última aula sobre cálculo estequiométrico. Nós vamos terminar de resolver a lista sobre casos especiais. E aí, fechou esse conteúdo, que durou aí um mês de exercícios e de aulas e tudo mais. Então, semana que vem vocês vão ter uma folguinha aí para colocar o conteúdo em dia, para assistirem as aulas quem ainda não assistiu, para fazer a lista e para me procurar se tiver dúvida, tá? Não se esqueçam que sempre que vocês tiverem dúvida é só me procurar, beleza? Então, ó, faltam 5 exercícios para a gente terminar a lista. Vamos começar a resolver eles. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, gente, é só mandar aqui no chat que eu tô vendo, tá? Aí a gente para a explicação e tira a dúvida de vocês para dar continuidade no exercício sem ninguém ter nenhuma dúvida. Perfeito? Mesmo esquema que a gente estava fazendo em todas as aulas online que a gente teve até agora. Então, esse exercício aí é da Unesp. Vamos ver o que ele está falando. A aspirina, também chamada de ácido acetil salicílico, pode ser preparada pela reação do ácido salicílico com anidrido acético, segundo a reação representada pela equação. Então, ó, 2C7H6O3 aquoso, mais 1 mol de CH4H6, de C4, desculpa, H6O3 líquido. Eles reagem formando 2 mols de C9H8O4 mais H2O. Então, vocês tinham falado nos exercícios antigos aí que a gente fez. Professora, como que eu vou saber quem é o ácido salicílico, quem é fulano, quem é beltrano, quem é fenol, quem é isso, quem é aquilo? Então, ó, nesse exercício da Unesp, que ele trabalha com vários compostos orgânicos, ele trouxe o nominho deles bonitinho ali embaixo pra gente. Ele foi legal. Então, a gente já sabe que o primeiro ali é o ácido salicílico, o segundo é o anidrido acético, e o primeiro produto ali, a terceira espécie da reação, é a aspirina. Tranquilo, esse exercício foi bem legal com a gente, então não tinha por que ter desespero. A maioria dos outros compostos orgânicos, que são os que mais aparecem, até o final do ano já vão estar craques, já vão saber de todos também, beleza? Tanto é que nos exercícios que eu tô trazendo agora, eu também costumo colocar uma legendinha para vocês, ou relendo o enunciado, dá pra gente saber de quem a gente tá falando, tá? Então ele diz ali, ó, considerando que a reação de 138 gramas de ácido salicílico ocorre com rendimento de 60%, e sabendo-se que as massas molares desses compostos são C7H6O3 é 138 gramas por mol, o C4H6O3 é 102 gramas por mol e o C9H8O4 é 180 gramas por mol, a massa de aspirina obtida será igual a... E ele deu as alternativas aí. Então, esse exercício é tão legal que ele deu todas as massas molares calculadas pra gente também. Perfeito. Já poupou a gente um trabalhão, certo? Então, ó, primeiro passo do nosso cálculo estequiométrico é sempre copiar a equação química. Copiei aí para vocês, ó. Coloquei os nominhos embaixo pra gente não se perder, beleza? Em segundo lugar, a gente vai conferir quais são as espécies que ele tá trabalhando, beleza? Então, ele tá falando, ó, considerando que a reação de 138 gramas de ácido salicílico. Então, a gente vai trabalhar com o ácido salicílico, beleza? Então, como eu já sei que eu vou usar ele, e eu quero saber a massa de aspirina obtida, então eu vou trabalhar com o ácido salicílico, que é o primeiro, e a aspirina, que é o produto lá no final, tudo bem? Então, como eu já sei com quem eu vou trabalhar, eu vou colocar a primeira linha da minha regra de 3, que é a parte estequiométrica, certo? Então, eu pegar a massa molar e ver qual é a quantidade de mols que eu tenho e fazer essa relação, certo? Então, como a massa molar do ácido salicílico é 138 gramas, só que eu tenho 2 mols de ácido salicílico, eu vou colocar 2 vezes 138 gramas. Tranquilo? Isso aí vocês acredito que vocês já estejam cansados de fazer e de entender, beleza? Vou fazer a mesma coisa lá para a aspirina do outro lado. 2 vezes 180 gramas, então 180 gramas é a massa molar da aspirina, mas como eu tenho 2 mols, eu faço vezes 2. Tranquilo? Aí, na segunda linha, a gente coloca quais são a quantidade desses reagentes e do produto, em algum exercício que ele fale do produto, que a gente colocou lá porque a gente quis, porque eu estou fazendo a reação química e eu coloco a quantidade que eu quero, certo? Então, ele fala aqui, considerando que a reação de 138 gramas, então a gente já sabe que
nós temos 138 gramas de ácido salicílico e ele quer saber qual é a massa de aspirina obtida. Por isso que eu coloquei um Y ali, embaixo da aspirina. Tranquilo, pessoal? Acredito que sim, né? Até agora é um exercício de cálculo estequiométrico normalzinho, sem segredo nenhum. Aí, lendo o exercício, ele diz que a reação ocorre com rendimento de 60%. Não posso esquecer disso, grifei aí para vocês, ó. Grifei em vermelhinho, porque é muito importante. Aí entra aquilo lá que a gente já conversou na aula passada. Quem quiser fazer direto, que é o jeito que eu vou fazer aqui, pode fazer. Quem quiser fazer com duas regras de 3, também fica à vontade. O importante é que lá no final vai dar sempre o mesmo resultado, beleza? Então, se ele está falando que o rendimento é de 60%, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 60% ou 0,6 lá no produto, porque rendimento é sempre aplicado no produto, certo? Então, lembrando, rendimento é sempre no produto e pureza é sempre lá no reagente. Tranquilo? Então, eu vou colocar meu 0,6 lá em cima no meu produto, multiplicando a quantidade da minha massa ali de cima. Beleza? Agora que eu já coloquei tudo, é só eu realizar a regra de 3 normal, multiplicar em cruz aqui, bonitinho. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse exercício? Ele tem muitos números parecidos. Então, gente, geralmente exercício de primeira fase, que a gente tem menos tempo para fazer, eles colocam números que a gente pode brincar com eles e prestar atenção em qual é a relação que eu consigo estabelecer entre esses números, beleza? Porque como na primeira fase a gente tem menos tempo para fazer, eles costumam não colocar números tão trabalhosos nas contas, tá? Então, vamos observar o que eu tenho aqui, por exemplo. Ó, eu multipliquei em cruz dos dois lados, certo? E aí, o que eu tenho? Ó, eu tenho 2 vezes 138 de um lado, e eu tenho, do outro lado, eu também tenho 2 vezes 138. Então, gente, eu posso cancelar aquele 2 com aquele 2 aqui, que vocês estão vendo onde eu tô apontando, né? E eu posso cancelar o 138 de um lado com o 138 do outro. Gente, no final sobrou o quê? Y igual a 180 vezes 0,6. Ou seja, eu sumi com vários números da minha conta que poderiam estar dificultando minha vida lá. Então, antes de vocês saírem multiplicando tudo, dividindo tudo, prestem atenção nesses detalhes que podem ajudar bastante na hora de resolver o exercício, tudo bem? Aí deu que o meu resultado é 108 gramas, que de acordo com o meu enunciado é a letra B. Certo? Exercício bem simples, gente. Ele deu todas as massas molares, estava com números fáceis, eu só não poderia esquecer do 60% ali de rendimento. Tranquilo? Tem alguma dúvida, pessoal, nesse exercício? Pode continuar, pode ir para o próximo. Se comuniquem aí comigo no chat, hein? Que eu também não consigo ver vocês. Tranquilinho esse exercício, né? Bem de boinha ele. Então tá bom, queridos. Vamos para o próximo exercício, então. O próximo exercício é lá da FUVEST. E ele diz o quê? O nitrogênio pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrito de amônio. Aí ele deu uma reaçãozinha ali, ó. O nitrito de amônio, que é o NH4NO2, ele se decompõe formando N2 mais 2H2O. Aí ele diz, qual o volume de nitrogênio obtido nas condições normais de temperatura e pressão, de pressão e temperatura, CNTP, pela decomposição de 12,8 gramas de nitrito de amônio, supondo que o rendimento da reação seja de 80% em massa, dado o volume molar igual a 22,4 litros. Então, um exercício de rendimento também, onde a gente vai ter massa e litro, ou seja, massa e volume. Vamos, então, seguir o nosso passo a passo. Gente, vocês entenderam a importância desse passo a passo? Esse passo a passo ele é aplicado a exercícios de casos especiais, de cálculo estequiométrico normal. Então, se seguir ele, é bem tranquilo, você não se perde e fica bem mais fácil de resolver o exercício, beleza? Então, ó, primeiro passo, copiar a equação química, copiei. Aí eu vou identificar quem que a gente está trabalhando. Ele quer saber qual é o volume de nitrogênio obtido pela decomposição de 12,8 gramas de nitrito de amônio. Então, eu vou trabalhar com o nitrito de amônio e com o N2, certo? Aí, na primeira linha, a gente vai colocar o quê? A gente vai estar colocando quais são os valores tabelados, certo? Aqueles lá que a gente já conversou, aqueles lá que
São volumes molares, são massas molares que não alteram, certo? Então, aí na primeira linha, o que eu vou fazer, ó? Vamos calcular, então, a massa molar do NH4N2, certo? Professora, por que eu vou calcular a massa dele? Eu não posso continuar trabalhando com mol ou com volume, porque ele disse que a decomposição foi de 12,8 gramas. Então, se eu estou trabalhando com gramas, ele está me dizendo que é 12,8 gramas, eu preciso também estar trabalhando com gramas na primeira linha do meu cálculo estequiométrico, beleza? Então, é por isso que a gente vai calcular. Aí, ó, isso aí nós já estamos cansados de fazer também. Já faz um mês que a gente está fazendo. NH4, NO2. Então, eu tenho 2 vezes 14. Ah, detalhe, ó, legal. Nesse exercício, ele não deu as massas molares. Então, esse exercício é um exemplo de exercício que ele não dá a massa molar e ele quer que vocês vão lá na tabela periódica da prova e procurem quais são as massas molares dos átomozinhos. As massas atômicas, no caso, dos átomozinhos, beleza? Então, lembra que eu falei para vocês? Gente, tem alguns exercícios que vocês vão ter que pegar a tabela periódica, tá? Esse aqui é um deles. Professora, não tenho tabela periódica, já falei. Me procurem lá quando as aulas voltarem, que eu dou uma para vocês, que eu tenho bastante aqui guardado, ok? Não pode fazer aula de química sem tabela periódica, tem que ter uma aí, beleza? Então, ó, fui lá na minha tabela periódica e descobri que a massa do nitrogênio é 14 gramas. Como eu tenho 2 nitrogênios, eu vou fazer 2 vezes 14, certo? Beleza? Acabou os átomos da minha molécula? Não. Então, ainda tem o quê? Hidrogênio. Eu tenho 4 hidrogênios e eu fui lá na tabela periódica e descobri que a massa do hidrogênio é 1 grama. Então, eu faço 4 vezes 1, beleza? E, por fim, o oxigênio, a massa do oxigênio é 16 gramas. Mas, como eu tenho 2 oxigênios, eu vou fazer 2 vezes 16. Aí, agora que acabou os meus átomos, eu vou somar todas as massas e eu descubro que a massa molar do NH4NO2 é 64 gramas. Então, eu vou lá e coloco 64 gramas. Perfeito, gente. 64 gramas por mol, porque é a massa molar. E como eu só tenho um mol, então fica 64 gramas mesmo. Tranquilo? Aí eu calculei a massa do N2 ali, mas nem tinha necessidade. Por quê? Ele não está dizendo que... Ele não quer saber qual é o volume de nitrogênio obtido. Então, se eu quero volume lá do outro lado, eu tenho que estar trabalhando com volume. Né? Se eu quero em volume o meu produto, eu tenho que estar trabalhando em volume na primeira linha já. E aí o volume acaba sendo até mais simples, porque a gente já sabe que 1 mol tem 22,4 litros. Então, é só a gente ver quantos mols que eu tenho de N2 ali na minha equação balanceada. Eu tenho 1 mol só de N2, então eu vou colocar aqui 64 gramas, formam 22,4 litros de N2. Tranquilo, gente? De boinha, né? A gente já fez bastante isso. Aí, na segunda linha, eu vou colocar aquilo que eu quis colocar. Aquilo que o exercício me falou que a pessoa que estava realizando essa reação fez. Ele diz que é a decomposição de 12,8 gramas. Então, eu vou colocar 12,8 gramas ali embaixo. E ele quer saber quantos litros de nitrogênio vão ser obtidos. Aí eu coloquei meu Y ali, ok? Só que o detalhe é que ele fala que o rendimento da reação é de 80%. Então, eu tenho que pegar esse volume aí e multiplicar por 0,8, certo? Beleza, pessoal? Não posso esquecer do rendimento. Aí, agora que eu já coloquei todas as variáveis do exercício, eu vou fazer minha regra de 3 normal, multiplicar em cruz. Aqui eu não consegui enxergar não consegui enxergar nenhum jogo de números assim para ajudar a gente no cálculo. Eu realmente tive que fazer todas as contas. E deu que o meu volume é de 3,58 litros, certo? Mas esse exercício aqui é um exercício de segunda fase, porque não tem alternativa. Então, por isso que você acaba tendo que fazer todas as contas, tá? Exercícios mais complicados, assim, geralmente são de segunda fase. Beleza? Aí a gente começa a segunda fase, a gente vai colocar a resposta bonitinha ali, ó. O volume de nitrogênio obtido na CNTP é de 3,58 litros. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida aí na resolução desse exercício? Fácil, difícil, tranquilo, não tinha entendido, agora entendi? Se manifestem aí, para eu não ficar perdida, hein? Deu para fazer, né? Esse aí tava mais de boa, né?
bom, vocês não falaram, vocês estão muito silenciosos, misteriosos, eu vou considerar que vocês entenderam. Os do Enem eu também acho mais pesados, mais complicadinhos, porque a gente sabe que o Enem tá aí, né, pra... Olha, Mari, eu acredito que você pode fazer desse jeitinho assim, sabe? O pessoal vai acabar. Exercício de regra de três é assim. Dá pra montar desse jeito bonitinho, não tem problema, dá pra fazer assim. Os exercícios que seria mais legal você explicar bonitinho tudo o que aconteceu são exercícios que usam fórmula. Então, é legal você colocar qual é a fórmula que você está usando. E aí, depois você substitui as coisas. Se você já chegar substituindo tudo, você acaba pulando uma etapa que é mostrar que você sabe qual é a fórmula certinho. E aí é legal você mostrar tudo, sabe? Mas aqui no cálculo estequiométrico, como é mais regra de 3 e tudo mais, se você montar assim já tá beleza, tá? Ou, por exemplo, você colocar ali que 1 mol forma 1 mol do nitrito de amônio forma 1 mol de nitrogênio, sabe? Colocar essa relaçãozinha pode ser também que fique legal, tá? Pra demonstrar no exercício o quanto você sabe e tudo mais. Beleza? É aquilo que eu sempre falo para os alunos. Na segunda fase, gente, não façam a mínima ideia de como faz esse exercício. Você sabe calcular uma massa molar? Você sabe uma formulazinha? Deixa lá, então. Não entrega em branco para o corretor saber que alguma coisa você sabia. Tudo bem? Então, tipo, pegou um exercício desse aqui, igual da FUVEST, não sabe o que fazer ali, mas você sabe que você tem que calcular uma massa molar? Deixa o cálculo da massa molar ali do lado, então. Beleza? Só para ficar assim alguma informação ali, o exercício não tá sem nada. Ok, gente? Sempre importante isso, tá? O próximo exercício é um exercício da Unesp. Ele é de segunda fase também, a gente vai ver que ele acaba sendo, ele dá um certo trabalho, tá? E por que que está adaptado ali? Porque nesse exercício eu dei a fórmula para vocês, porque vocês não viram ainda formação de sal e base e reação, tipos de reação, essas coisas, a gente não viu ainda. Então eu dei o exercício para vocês, mas no vestibular mesmo, ele só pede para você. Ele pede para você montar a equação na letra A e resolver o que a gente vai resolver aqui na letra B, beleza? É alguma coisa desse tipo. Esse realmente é um pouquinho mais difícil, gente. A gente vai fazer agora. Aí, se tiverem dúvida ainda, vocês me falam, tá? E eu não sei exatamente como é feita a pontuação da segunda fase. Eu não tenho, assim, um conhecimento para falar muito bem disso. Mas a dica que eu escuto desde a época que eu sou vestibulanda e todo mundo me fala, e eu converso com os coordenadores do meu curso, eles também me falaram, é para não entregar exercício em branco. Você acaba perdendo muito ponto por causa disso. Então, é sempre importante vocês colocarem alguma coisinha que vocês saibam, seja alguma fórmula, seja alguma coisa que você conseguiu interpretar do enunciado que você considera importante, beleza? Então, a dica que eu posso dar de segunda fase é não entregue questão em branco e faça uma resposta bonitinha lá no final. Resposta, tanana, tanana. Questão de exatas não é só tacar um número lá, tá? Você tem que colocar esse número que você encontrou no contexto da questão. Que nem aqui no exercício da FUVEST, que a gente colocou que esse 3,58 litros que a gente encontrou era o volume do N2, beleza? Então, não basta só encontrar o número, tem que colocar ele lá no contexto, tá? Então, gente, ó, a Mariana falou aí, ó, são 2 pontos cada questão e você pode acertar meio, ou 1, ou 1,5 ou 2. Eu não sei, mas a Mari falou, acredito que seja isso, então. Beleza, gente? Aí, entregar a questão em branco acaba sendo ruim, porque você zera a questão, você não tira ponto nenhum, tá? Vamos ver esse aqui, então, que o pessoal aí não conseguiu fazer, ó. Em um laboratório, uma estudante sintetizou sulfato de ferro 2 heptahidratado, FeSO4, vezes 7H2O. O que significa isso, gente? Vezes 7H2O. Professora, o que é esse ponto aí? Eu nunca vi isso na minha vida. Gente, o FeSO4, ele é um composto. E o nome ele já diz, ó, ele é heptahidratado. O que isso significa? Hidratado é ter água, certo? E esse hepta quer dizer que ele tem 7 moléculas de água no entorno dele. Mas essa molécula de água faz parte da estrutura dele? É como, gente, se ele tivesse afinidade com essa água, ela estivesse lá pertinho dele e aí ele acaba sendo hidratado por ela, tudo bem? É como se ela estivesse lá ligadinha com ele, certo? Mas a partir do momento que eu esquento ele, eu coloco ele
numa estufa, alguma coisa do tipo, essa água vai embora e evapora. E aí ele não tá mais hidratado, mas ele continua sendo sulfato de ferro 2, tá? Então, sempre que vocês verem esse pontinho aí, 7H2O, por exemplo, 6H2O, H2O, quer dizer que a molécula de água tá lá no entorno do componente, beleza? Então, ela sintetizou o sulfato de ferro a partir do ferro metálico e ácido sulfúrico diluído em água. Para tanto, a estudante pesou em um becker 14,29 gramas de ferro metálico de pureza 98%. Adicionou água destilada e depois, lentamente, adicionou excesso de ácido sulfúrico concentrado sob agitação. No final do processo, a estudante pesou os cristais de produto formados. Para a síntese do sulfato de ferro 2 heptahidratado, após a reação entre o ferro metálico e o ácido sulfúrico, a estudante deixou o becker resfriar em banho de gelo até a cristalização do sal hidratado. A seguir, a estudante separou o sólido por filtração, o qual, após ser devidamente lavado e secado, apresentou massa igual a 52,13 gramas. Dada a reação balanceada do experimento feito pela aluna, calcule o rendimento da reação a partir do ferro metálico e do ácido sulfúrico, dadas as massas molares do ferro 56, do enxofre 32, do hidrogênio 1 e do óleo 16. Então tá bom. Aí, gente, apareceu esse exercício lá. Vamos seguir nosso passo a passo bonito. Ele deu a equação química pra gente já. E aí, o que a gente tem que fazer? Vamos identificar quais são as espécies que a gente está trabalhando, certo? Então, ó, a gente vai trabalhar com o ferro. E porque ele quer saber o rendimento a partir da reação, certo? Então, a gente vai trabalhar ali com o ferro e a gente vai estar fazendo a ligação dele com o produto formado, que é o sulfato de ferro heptahidratado. Tranquilo? Por quê? Porque ele fala ali, gente, ó, que a cristalização do sal hidratado, ele separou o sólido bonitinho, lavou, secou e apontou a massa de 52,13 gramas, tá? Então, é esse aí que a gente vai trabalhar. Aí, agora que eu já identifiquei as espécies, eu vou identificar com qual unidade de medida que eu vou utilizar. Ele tá falando de grama, e grama, a gente tá falando de massa, então eu tenho que utilizar a massa ali também, tá? Aí, o que acontece? Ele deu as massas molares pra gente, não deu as massas moleculares, então a gente vai ter que calcular. Então, vamos calcular lá as massas da molécula. O ferro, como ele tá sozinho, é só eu pegar a massa dele, que ele já deu ali, que é 56 gramas, beleza? Agora, o FeSO4 heptahidratado, a gente vai calcular igual nós estávamos calculando até agora. Eu pego ali, ó, eu tenho um ferro, então eu vou fazer uma vez 56. Aí eu somo com o do enxofre, eu tenho um enxofre, então eu vou fazer uma vezes 32 gramas. E eu tenho 4 moléculas de água. Opa, eu tenho 4 moléculas de oxigênio, desculpa. Aí eu faço 4 vezes 16 gramas, certo? Só que a molécula, a água faz parte dessa molécula? Faz, porque a água tá ali no entorno dela. A água tá fazendo a composição dela. Tá ali agregada a ela pela afinidade que elas têm, certo? É um sal, um sal hidratado, então eu tenho que considerar que elas estão junto. Desse jeito, então, eu vou pegar e também tenho que somar a massa da água aí, no meio, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho 7 moléculas de água? Tenho, então eu vou fazer 7 vezes a massa de água. E a gente sabe que a massa de água é 18 gramas, então a gente vai fazer 7 vezes 18. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para acompanhar aí o cálculo das massas molares? E aí eu coloco ali, ó, 56 gramas para o ferro e 278 gramas para o sulfato de ferro heptahidratado. Certo? Vocês não falaram nada aí, se teve dúvida ou não, então eu vou continuar a explicação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aí no chat. Completando o que a gente estava falando de segunda fase ali antes da questão, o João Lucas olhou o edital e falou que é isso mesmo. As questões valem até 2 pontos. Beleza? Continuando o exercício agora, ele diz o quê? Que em um becker, ele pesou 14,29 gramas de ferro metálico. Então, eu vou colocar ali 14,29 gramas. Só que esse ferro metálico não era totalmente puro. Ele tinha uma pureza de 98%, tá? Lembrando que eu falei no exercício anterior, pureza é no reagente e rendimento é lá no produto. Então, eu não posso colocar 14,29 gramas. Eu tenho que colocar 14,29 gramas
vezes 0,98, para considerar essa não pureza que esse ferro apresenta. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aí, seguindo o exercício, ele disse que o produto foi lavado, secado e pesado e apresentou massa igual a 52,13 gramas. Então, ali embaixo do meu sulfato de ferro heptahidratado, eu vou colocar 52,13 gramas. Tranquilo, gente, também? Beleza? Então, ó, esse exercício da Unesp, ele traz dois conceitos de caso especial pra gente. Ele traz o rendimento, que é o que ele quer que a gente calcule, e a pureza. Então, pode ser que eu me perca no meio do exercício por causa disso. Tem que tomar cuidado. Tudo bem? Aí ele diz ali, ó, calcule o rendimento da reação. Aí, como eu tô fazendo do jeito direto, eu vou colocar um vezes R ali no meu produto, porque eu quero calcular esse rendimento, tá? Quem não for fazer de jeito direto, o que vocês têm que fazer aqui? No lugar dos 52,13 gramas, vocês vão colocar um X. Aí vocês vão calcular qual é a massa formada a partir dessa pureza e tudo mais. E aí esse X que vocês encontrarem seria o meu 100%. O 52,13 gramas vai ser o valor do meu rendimento. Ok? Então, gente, os dois jeitos de fazer estão certos e vão dar o mesmo resultado, tá? Aí vai de vocês escolherem qual dá menos trabalho, qual vocês preferem fazer, qual vocês entendem melhor, certo? Então, vou fazer minha regra de 3 normal. Vou multiplicar em cruz. O que vai dar aqui resolvendo? Aqui também não tem joguinho com número, não encontrei nenhuma relação aqui para facilitar nossos cálculos. Tive que fazer todas as multiplicações mesmo. Porque, gente, segunda fase você vai ter um baita tempo para fazer exercício aqui, então eles não facilitam sua vida mesmo. E aí deu que o meu rendimento é 0,7498. Mas, quando a gente trabalha com rendimento, pureza, a gente pôde observar nos exercícios que a gente resolveu, isso, gente, é dado em porcentagem, certo? Então, eu vou encontrar esse valor decimal, mas eu vou multiplicar ele por 100 para eu encontrar o valor dele em porcentagem. Então, deu que meu rendimento é de 75%. Tranquilo? Quem não tinha conseguido fazer, entendeu aí agora? Mandem aí no chat para eu ter aí a devolutiva de vocês, para a gente continuar os exercícios. Aí, ó, como é um exercício de segunda fase, eu vou colocar lá na resposta bonitinho. O rendimento da reação a partir do ferro metálico e do ácido sulfúrico realizado pela aluna foi de 75%. Beleza? Vocês entenderam? Então é isso aí, que bom. O exercício aí é um pouquinho mais complicado. Acho que ele é da... A gente tá em 2020, esse exercício é do vestibular de 2018, acho. Ele é bem recente, tá? Então, aí um exercício de cálculo estequiométrico, casos especiais, que não é tão complicado, certo? Ele traz aí dois casos, mas a gente tem que resolver sempre com muita calma, tá, pessoal? É isso aí. Vamos pro próximo exercício, então. Cadê? Exercício do Enem. Os dois últimos são do Enem, eu acho, né? Então, tá aí o Enem 2017, né? Muito antigo também. E esse aqui é um pouquinho complicadinho também. Vamos ver o que ele tá pedindo aqui. O ácido acetil salicílico, AAS, massa molar de 180 gramas por mol, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético, usando-se ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Então, ele deu a equação química para a gente, só que ele deu na forma de fórmula estrutural, só para dar um trampinho para nós. Mas ele colocou legenda embaixo, pelo menos. Ele colocou ali, ó, que o ácido salicílico, que é o primeiro, reage com anidrido acético, formando ácido acetil salicílico e ácido acético. Beleza, vamos ver o que ele está pedindo. Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às suas propriedades farmacológicas, então ele é um remédio, ele é antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico. O AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimido, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Então, em cada comprimido que a gente tem do AAS, vai ter 500 miligramas dessa substância, tá? Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para este fim? Então, vamos lá entender o exercício.
Pontos legais desse exercício que a gente tem que usar para nosso bem. Ele já deu as massas molares, pessoal. Então, você olha um exercício desse lá no desespero, você vai começar a contar carbono para colocar a fórmula molecular dele e tudo mais. Não precisa. Vamos trabalhar com os nominhos? Porque ele deu os nominhos para mim. E eu não preciso saber quantos carbonos tem ali no ácido salicílico, porque ele já me deu a massa molar. Eu não vou ter que calcular. Tudo bem? Então, a gente sabe que nós temos ácido salicílico reagindo com anidrido acético, formando AS mais ácido acético. Perfeito? Então, eu vou utilizar essa informação aí para resolver o meu exercício. Então, é isso que eu tenho. Aí, o exercício fala o quê? Ele quer que a gente encontre, vamos ler lá, qual é a massa de ácido salicílico que deve ser empregada para que eu consiga produzir lá os 900 mil comprimidos do AAS, certo? Então, a relação que eu vou ter é ácido salicílico com AAS. Perfeito? Já identifiquei quais são as espécies que eu vou trabalhar. Aí, o que eu vou fazer? Ele me deu as massas molares, ó. Ácido acetil salicílico, AAS, massa molar igual a 180 gramas por mol. E o ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol. Não vou ter que ficar contando carboninho, ficar calculando. Não. Ele já me passou aqui, então eu só vou colocar ali, ó. 138 gramas do ácido salicílico produzem 180 gramas do AAS. Tranquilo? Até aqui? Aí, o que ele diz ali, ó, que é importante? Esse exercício tem muitas informações importantes. Eu recortei elas aqui pra gente, ó. Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Então, eu já sei que eu vou ter um rendimento aí, tudo bem? Aonde que eu coloco o rendimento? No produto ou no reagente? Rendimento é lá no produto. Então, eu vou pegar esses 50% e vou jogar ali no meu produto, ó. Então, vai ficar 180 gramas vezes 0,5. Beleza? Já cortei aí, então, uma das informações importantes que o exercício me passou. A segunda informação, ele diz... Essa é bem importante, ó. O AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimido, nas quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Então, o que acontece? A indústria não quer produzir 900 mil comprimidos? Então, nesses 900 mil comprimidos... Peraí, vamos terminar de ler. E ele quer saber qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim. Então, gente, ó, se ele quer saber a massa de ácido salicílico, eu já coloquei o X ali, vocês estão vendo? Então, eu já sei que é ali que eu vou, é aquilo ali que eu quero calcular e é aquilo ali que eu vou encontrar para colocar na minha alternativa, que essa é a pergunta do exercício. Mas, para eu descobrir essa massa, ele diz que eu tenho que seguir as especificações do texto e eu sei que ele está falando aqui que a indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos. Ele me passou a informação em comprimidos. Só que eu não estou trabalhando em comprimidos, eu estou trabalhando com massa de AAS, certo? Então, eu tenho que identificar nesses 900 mil comprimidos qual é a massa de AAS que eu vou ter, para daí jogar ali no meu cálculo estequiométrico, beleza? Esse exercício dá trabalho. Tudo bem? Mas depois que você entende ele, eu acredito que ele fica bem simples. Então, o que a gente sabe aqui de acordo com as especificações do texto? Eu sei que um comprimido tem 500 miligramas ou 500 vezes 10 a menos 3 gramas de AAS, certo? Como você sabe isso, professora? Porque ele fala ali, ó. Se emprega tipicamente em um comprimido 500 miligramas dessa substância. Tudo bem até aqui? Certo? Então, eu estabeleci ali a relação entre comprimidos e massa do ácido acetil salicílico. Mas eu não quero fabricar um comprimido, né? Ele quer fabricar um lote, essa farmacêutica, de 900 mil comprimidos. Então, ó, 900 vezes 10 a terceira comprimidos. E aí, qual será que vai ser a massa que eu vou ter do ácido salicílico? Do ácido acetil salicílico, desculpa. Do AAS, no caso. Certo? Então, quem já vai fazer aqui, regrinha de 3 também, para fazer essa relação entre comprimido e massa. Multiplica... Faz a relação, multiplica em cruz. E aí, quero que vocês prestem atenção aí, ó, na relação das potências. Ó, eu tenho vezes 10 a terceira e vezes 10 a menos 3, então eu posso cancelar as duas. Então, facilitou bem minhas contas, certo? Então, deu que, se eu quero fabricar 900 mil comprimidos do ácido acetil salicílico, eu preciso de uma massa de 450 mil gramas dele. Tá?
Então, o que que eu vou fazer com essa massa que eu encontrei? Essa massa eu vou jogar lá em cima, olha. Porque agora sim eu sei qual é a massa que eu tenho naqueles 900 mil comprimidos. Beleza? Meus cachorros estão latindo. Tudo bem, gente? Pessoal, até aqui vocês entenderam? Vamos fazer por partes, que esse exercício é muito... Assim, ele é bem extenso. Se manifestem aí, por favor. Professora, entendi. Professora, não entendi. Da onde surgiu esse comprimido aí com essa massa? Vou esperar aí. Qual parte? Eu falo de novo. Vamos refazer essa parte aí do comprimido? Pode ser? Tá, ó. O que o exercício está falando? Ele quer saber qual é a massa que eu vou ter de ácido salicílico, certo? Quando eu produzir 900 mil comprimidos de AS. Só que eu não posso estar trabalhando com comprimido e massa molar, por exemplo. Certo ali? Então, eu preciso pegar esses 900 mil comprimidos e relacionar qual é a massa de ácido acetil salicílico que eu vou ter ali. Beleza? Então, por isso que eu fiz essa relação, que um comprimido tem 500 vezes 10 a menos 3, que é 500 miligramas de ácido salicílico, certo? Só que o lote que eu estou trabalhando é de 900 mil comprimidos. E tá 10 a terceira porque é 1.000. Então, daí eu coloquei 900 vezes 10 a terceira, ou eu poderia colocar 900, 000. Beleza? Aí, que bom que entendeu. Então, daí, Murilo, Murilo, isso. Murilo, eu fiz essa relação só pra gente conseguir pegar do comprimido e passar pra massa. Tudo bem? Aí, o outro jeito que você viu, se deu o mesmo resultado, tranquilo. O cálculo estequiométrico, lembrando, tem 1.000 formas de fazer. Eu deixo vocês bem livres para fazerem da forma que vocês acharem melhor. O importante é dar o mesmo resultado lá no final, certo? Aí existem várias formas de você raciocinar. Professor, eu achei muito difícil desse jeito, eu prefiro do outro. Então, fica à vontade, tá? Aí, fazendo esse cálculo aí, eu consegui estabelecer, então, quantos gramas que eu vou ter nesses 900 mil comprimidos. Aí, eu posso jogar essa quantidade em gramas lá para cima, certo? Então, vamos reler o exercício agora com essa relação em gramas estabelecida. Então, ele está dizendo que é como se ele tivesse dito: uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote que tenha 450 mil gramas de ácido acetil salicílico. Aí a gente coloca ali o 450 mil gramas e ele vai falar qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu agora? Pessoal que não está se manifestando, que está quietinho, está entendendo? Como eu já disse na aula passada, eu não consigo ver a cara de vocês. Então, quando vocês falam que vocês entendem, com aquela cara de não entendi, pessoalmente eu consigo identificar que não. Então, sejam sinceros aí comigo, hein? Beleza? Então, estão entendendo. Perfeito. Vamos continuar o exercício agora? Vamos, ó. Fizemos aí tudo bonitinho. Que mais que a gente vai ter? Nada, agora a gente só faz a regra de 3. E beleza, ó. Vamos fazer as multiplicações ali. A minha resposta vai dar, então, gente, ó. 690 mil gramas. Beleza, chegou aqui. Aí você vai lá no enunciado e fala: professora, não tem 690 mil gramas. Fiz tudo isso, cheguei até aqui e não tem. Por quê? Porque o exercício está perguntando qual é a massa de ácido salicílico em quilogramas. E ali a gente achou em gramas. Olha a importância de vocês não se perderem nas unidades de medida, tudo bem? Então, se eu estava em gramas de um lado, eu vou estar em gramas do outro. Aí eu vou ter que pegar esses 690 mil gramas e passar para quilogramas. Então, é só eu sumir com aqueles 3 zeros ali do final e colocar o quilo de quilogramas. Que esse K aí significa vezes 10 a terceira, beleza? Então, 690 quilogramas, terminamos o exercício, deu a letra D. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Vocês têm dúvida? Não entenderam algum passo? Eu refaço com vocês. Se manifestem aí para a gente dar continuidade nos exercícios. Por favor.
Beleza, beleza? Sim, entendi? Ótimo, gente. É isso aí, então. Fico feliz que vocês tenham entendido. Vamos para o último exercício, então. Para finalizar, mais um exercício do Enem. Gente, esse aí eu coloquei de pegadinha, desculpem, tá? Eu precisava colocar isso. Porque, assim, não tem uma teoria para explicar esse tipo de exercício, mas esse tipo de exercício aparece. Então, por isso que eu coloquei ele aí. Como eu já falei para vocês, gosto de ensinar alguns detalhes, assim, em exercícios. Então, por isso que eu gosto que vocês façam ali. Beleza? Exercício do Enem, qual é a pegadinha dele? Vamos ver. Ó, Enem. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Nessas condições, nessa sequência de equações químicas, desculpa. Então, nós temos duas equações químicas aí, ó. Nós temos que a esfalerita, então, ó, 2 mols de ZnS reagem com 3 mols de O2, formando 2ZnO mais 2SO2. Mas não acabou ainda, porque o nosso objetivo aqui é obter o zinco, certo? E eu não obtive zinco ainda aí, nessa equação, então eu vou para uma segunda equação, onde o produto da primeira equação vai chegar vai virar reagente e vai chegar no produto que eu quero. Entenderam aí a lógica, ó? Então, na primeira equação eu formo um produto, mas que ainda não é o produto que eu quero. Aí eu vou ter que fazer uma segunda equação para chegar no produto que eu quero. Essa segunda equação diz para mim que esse ZNO que eu obtive lá na primeira equação vai reagir com CO e vai formar 1 mol de zinco mais CO2. Agora eu cheguei no que eu queria, que era o zinco. Então agora acabou minha reação. Mas eu tive 2 passos. E aí, será que isso de ter 2 equações químicas vai influenciar no meu cálculo estequiométrico? Vamos ver. A Ari me deu todas as massas molares aí, bonitinha. Então, ó, que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfarelita? Pessoal, vamos lá então pensar comigo, ó. Vocês não conseguem ver para onde eu tô apontando, mas vamos junto nesse apontamento, ó. Ele quer saber qual é o valor de massa de zinco. Vamos localizar o zinco aí, ó. O zinco tá aqui na minha segunda equação, beleza? Ele tá aqui de produto na minha segunda equação. Ele quer saber qual é a massa de zinco que eu vou obter a partir da esfalerita, que tá aqui em cima, ó. Que é reagente lá na primeira equação. E aí, professora, como vai funcionar isso? Eu vou ter que fazer 2 cálculos de mais? Como que eu vou fazer? O que a gente pode fazer aqui, gente, é pegar essas 2 equações e transformar em uma só. Para daí sim, com uma equação só, eu consigo relacionar em um passo só o ZNS, que é a minha esfarelita, com o zinco, que é o que eu quero descobrir. Tudo bem? Então aqui, gente, a gente tem que, de alguma maneira, transformar essas 2 equações em uma coisa só. Apareceu 2 equações químicas no exercício de cálculo estequiométrico, desconfiem, porque é isso que vocês vão ter que fazer. Beleza? Então, ó, o que eu tenho em comum nessas 2 equações? Eu tenho o ZNO, que é produto em uma, e que vira reagente na outra lá embaixo, certo? Então, a gente vai pegar isso aí como ponto de partida para juntar as 2 equações químicas. De que forma que eu vou fazer isso? Ó. Então, a gente sabe que tudo que eu tenho de produto e eu vou utilizar como reagente, certo? Então, mas o que está acontecendo aí, ó? Eu estou produzindo 2 mols de ZNO, mas eu estou utilizando 1 mol só na equação de baixo. Então, é como se isso aí não tivesse balanceado. Tudo que eu produzo lá na primeira equação, eu utilizo na segunda, para daí ficar uma coisa estequiométrica certo, beleza? Então, a gente vai fazer o que com a segunda equação química para conseguir cancelar esse ZNO aí e juntar as 2 numa coisa só? Eu vou multiplicar a segunda equação química por 2, beleza? Multiplicando ela por 2, aí sim o ZNO de baixo vai ficar com a mesma quantidade estequiométrica do ZNO de cima. E aí eu consigo cancelar os 2 para juntar. Beleza? Isso aí. Seria tipo uma lei de Hess, então. Só que na lei de Hess a gente tem uma equação que é a equação que a gente quer chegar. E aqui a gente não sabe muito bem qual a gente quer chegar, a gente só sabe que quer chegar em uma só. Então a gente quer cancelar esses 2 aí, beleza? Você pode usar uma lógica de lei de Hess, mas o conceito aplicado é diferente, tá? Tem que deixar isso claro.
beleza? Aí a gente... Então, vamos multiplicar aí por 2 para cancelar esse ZNO e poder juntar as duas equações em uma coisa só. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu só copiei a primeira equação, gente, ó. A primeira equação continua idêntica. E a segunda equação, eu dupliquei o valor dos coeficientes, beleza? Então, ó, eu tinha 1 mol de ZNO só, agora eu tenho 2. Eu tinha 1 mol de CO e agora eu tenho 2. E o mesmo vale para os produtos ali. Tudo bem? Então tá. Agora que eu estabeleci essa minha relação estequiométrica, agora sim, ó, a gente sabe que 2 mols de ZNO são produzidos na primeira equação e 2 mols de ZNO são utilizados na segunda equação como reagente. Agora sim eu tenho uma coisa estequiométrica aí, então agora eu posso somar essas duas equações. Beleza? Vocês entenderam, gente, essa parte aí de estabelecer a relação entre as duas equações para poder juntar elas? Tá? Então, o que acontece aqui, ó? Para alguns pode ser novo esse negócio de somar equação, então vamos devagar, ó. Quando eu somo duas equações químicas, vocês já sabem, que eu expliquei lá na primeira aula, que tudo que está antes da seta é reagente e tudo que está depois da seta é produto, certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho um reagente igual a um produto, vocês concordam comigo que é tipo assim, eu estou usando isso aqui na reação química, mas eu também estou produzindo lá no final. Então, se eu fosse colocar numa balança, é como se isso não existisse. Porque eu utilizo ele, eu produzo ele, mas eu consumo ele. Então, eu meio que saio empatada, entendeu? Então, tudo que a gente tiver repetido no lado dos reagentes, tudo que eu tiver dos reagentes e eu tenho igual nos produtos, eu cancelo. Certo? Então, como que a gente faz soma de equação química? Assim, ó. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. 2NS. Ele tá do lado dos reagentes, porque tá antes da seta. Beleza. Eu tenho mais algum 2NS do lado dos reagentes? Não, ó. Esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui não é. Então, beleza. Então, eu só tenho 2NS do lado dos reagentes. Vamos lá ver do lado dos produtos agora, se eu tenho alguma coisa igual a ele? Não tenho nada igual a ele. Então, o que eu vou fazer com ele? Vou copiar ali do lado dos reagentes. Deixa ele quietinho lá, beleza? Tá. Agora vamos para o próximo reagente. 3O2. Eu tenho esse 3O2 aqui. Não tenho mais nenhum não tenho mais nenhum O2 do lado dos reagentes. Por quê, gente? Se eu tivesse mais algum O2 aqui desse lado, eu iria somar junto com esse outro O2, beleza? Então, tudo que eu tenho igual em lados diferentes, a gente cancela. E tudo que eu tenho igual de lados iguais, a gente soma, tá? Para quem é novo aí, eu espero que tenha ficado clara essa parte, que vai ser bem importante lá na aula de termoquímica que a gente vai estudar, quando a gente for aprender lei de Hess aí que a Mari falou, beleza? Então, ó, não tenho nenhum O2 do mesmo lado que esse, e também não tenho nenhum O2 do lado dos produtos, então eu só vou copiar ele, ok? Vamos pro próximo agora? O próximo é o 2ZNO. Então, eu tenho 2ZNO aqui, não tenho mais nenhum do lado dos reagentes, mas eu tenho 2ZNO lá do lado dos produtos também. Então, eu produzo 2ZNO, mas eu também consumo 2ZNO. Então, é como se eu tivesse empatada no 0 a 0. Então, o que eu vou fazer? Vou cancelar esse 2ZNO dos reagentes com aquele 2ZNO dos produtos. E o 2ZNO não existe mais na minha reação química, porque é como se ele fosse um produto intermediário, beleza? Daí a gente corta ele aí, ok? Só foi possível cortar isso porque a gente balanceou a equação lá em cima, tá? Lembrando disso, tá? E por fim, dos produtos ainda não acabou, eu tenho 2CO, dos reagentes, perdão. Então, eu tenho 2CO aqui do lado dos reagentes. Não tenho mais nenhum do lado dos reagentes. E do lado dos produtos eu também não tenho, então eu vou copiar tudo. Copiei o 2CO. Acabou o lado dos reagentes, professora? Acabou. Não tenho mais que mexer desse lado? Vamos colocar a setinha e vamos pro lado dos produtos. Aí, do lado dos produtos, eu tenho 2ZN, 2CO2 e 2SO2. Não tenho mais nenhum igual para somar e não tenho mais nenhum diferente do outro lado para cortar. Então, eu só vou copiar todos eles. Ok? Pessoalzinho, até aqui tudo bem? Falem aí para mim, que se não ficou ok até aqui, a gente volta para explicar de novo, porque agora vai vir a parte das contas e tudo mais. Beleza? Então,
Sim, sim. Vão se manifestando aí para a gente dar continuidade. Que tem 13 pessoas na sala, só 3 falaram. 4 agora, tá melhorando. Ah, todo mundo entendeu aparentemente. Então, vou continuar, beleza? Vamos lembrar lá? O enunciado dizia, olha, qual o valor mais próximo de massa em zinco metálico, de massa de zinco metálico em quilogramas, será produzido a partir de 100 quilogramas de esfarelita? Lembra que o nosso objetivo, então, era chegar numa equação que eu conseguia relacionar a esfarelita com o zinco metálico de uma só vez? Pronto, gente, a gente conseguiu. A gente chegou numa equação química que o zinco, a esfarelita está relacionada com o zinco metálico em um passo só. Agora sim eu consigo estabelecer aqui um cálculo estequiométrico normal. Qual era a dificuldade desse exercício, então? Fazer a junção das duas equações químicas. É isso que eu queria mostrar para vocês que é novo, beleza? Então, quando tiver duas equações químicas, o objetivo maior sempre vai ser chegar em uma só para poder trabalhar. E a gente chega dessa maneira que a gente fez. Tranquilo? Então, agora que eu estou numa equação química só, eu identifiquei quais são as minhas espécies, eu posso fazer meu cálculo estequiométrico normal, não tem mais segredo nenhum. Aí a gente sabe que ele passou todas as massas molares lá atrás pra gente, tá? Embaixo do exercício tava. O exercício no Enem passou também, esse que eu copiei igualzinho, tava lá. Então, ó, eu sei que a esfarelita é 97 gramas por mol, mas como eu tenho 2 mols, vou fazer vezes 2. E o zinco é 65 gramas por mol, mas como eu tenho 2 mols, eu vou fazer vezes 2 também, beleza? Aí, ó, ele quer saber qual é a massa de zinco metálico, meu X ali, que eu vou produzir quando eu tiver 100 quilogramas de esfarelita. Então, eu fiz a relação, tudo bem? Acabou o exercício? Não, porque ele fala que a esfarelita, o ZNS, ele possui pureza de 75%. Então, eu já tenho que pegar aí essa informação da pureza. Pureza é sempre aplicada no reagente, então eu tenho que tacar esse 0,75 lá no reagente, ó. Acabei de colocar aqui para vocês. E ele também diz que a reação tem 80% de rendimento. Então, eu vou pegar esse rendimento e vou tacar ali no zinco, olha. O rendimento tá ali no produto. Ficou claro isso também, gente? Ó, pureza, reagente, rendimento, produto, tá? Bem separadinho aí os dois, ok? Agora sim, meu Deus, exercício dá trabalho, o Enem é para acabar com nós. Agora sim, que eu já coloquei, já juntei as equações químicas, já coloquei o rendimento, já coloquei a pureza, eu posso finalmente fazer a minha regra de 3. Então, eu vou multiplicar em cruz e vou chegar na minha resposta final de 40,2 quilogramas. Que isso está, como ele fala, qual é o valor mais próximo? O mais próximo de 40,2 é o 40 quilogramas, certo? Um detalhe importante aqui, gente, que eu quero que vocês reparem Cadê? Eu coloquei 100 quilogramas, beleza? Então, se eu coloquei 100 quilogramas do lado da esfarelita, eu vou chegar a um resultado em quilogramas também do lado do zinco. Se eu tivesse passado esses 100 quilogramas para gramas, eu ia chegar no resultado em gramas e eu ia ter que transformar para chegar na alternativa. Então, gente, mais uma vez estou aqui falando. Prestem muita atenção com a unidade de medida que vocês estão utilizando. Beleza? João, você fez de outra forma, mas você chegou no mesmo resultado que eu? Que daí, gente, é aquilo que eu tinha falado também. Existem 1000 formas de fazer exercícios de cálculo estequiométrico, fica a critério de vocês, do jeito que vocês acham mais fácil, beleza? João, se você quiser me mandar foto do seu, da forma que você fez para eu dar uma olhada, para ver se ok, é isso mesmo, pode mandar lá no WhatsApp, tá? Que daí eu dou uma conferida. Mas se chegou no mesmo resultado, não tem segredo não, tá? É isso mesmo. Então tá certo também. Aqui, gente, eu tô fazendo da forma direta, porque eu acredito que com a forma direta vocês acabam economizando tempo. Então, quem entender desse jeito e conseguir fazer desse jeito, ótimo. Quem preferir fazer do jeito que não é a forma direta, tá tranquilo também. O importante é que todos chegaremos ao mesmo resultado por caminhos diferentes, mas isso aí é normal, certo? Pessoal, tem alguma dúvida desse exercício ou de algum outro que eu fiz aí que vocês queiram falar? Porque a nossa lista era isso, nossa lista chegou ao final, finalmente, depois de muitas aulas aí, muitos exercícios sendo feitos. Nosso conteúdo de cálculo estequiométrico também acabou.
Então, era esse aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido fazer os exercícios. Ou quem não tinha conseguido fazer, que tenha entendido agora. E é isso, gente. Para quem ainda acha que não tá daquele jeito, para quem ainda acha que não tá assim muito firme no conteúdo, procurem aí mais exercícios para fazer. Se tiver dúvida, me chama, tá? Que cálculo estequiométrico, a teoria, ó, é maravilha. Mas o que vale mesmo é vocês treinarem e fazer exercício, porque é um conteúdo assim que tem que ser muito praticado para você ficar fera de verdade, beleza? Como sabe qual dos reagentes multiplica pela pureza e o rendimento no produto? Então, a minha dica é o seguinte: quando a gente multiplica em cruz para fazer o cálculo estequiométrico, a gente sempre vai multiplicar uma metade com a outra, um lado com o outro lado, certo? Então, ó, a pureza que vai estar no reagente sempre fica aqui na segunda linha, ó. E o rendimento que vai estar lá no produto sempre fica na primeira linha. Então, na hora de fazer a multiplicação da em cruz, a gente sempre vai ter pureza e rendimento sendo multiplicados do mesmo lado aqui, ó, ok? Então, sempre vamos colocar a pureza na segunda linha na segunda linha dos meus reagentes e o rendimento sempre vai estar na primeira linha dos meus produtos. Vamos pensar aqui, primeira linha e produto, começa os dois com o pêntano, então ele vai estar lá na primeira linha, do lado dos produtos. E o rendimento lá do lado dos... Ai, travei, peraí. E a pureza. Primeira linha do produto vai estar o rendimento e a pureza vai estar na segunda linha dos reagentes. Ficou claro aí? Para saber diferenciar? Fala aí para a prof se ficou beleza. Se não ficou, eu explico de novo de outra forma. E mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum questionamento aí? Beleza? Então tá. Gente, ai, que bom que ficou claro, então. Então, deixa eu me despedir aqui para parar de gravar. Pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem, é só me procurar, beleza? Estou aqui para tudo que vocês precisarem. Até as próximas semanas.